A comunhão continuou, a glória continuou, a presença do Senhor não foi embora, mas intensificou-se. A palavra tornou-se mais real, a minha vida de oração fortaleceu-se. Finalmente, em novembro de 1974, não pude mais evitar o assunto. Eu disse ao Senhor: pregarei o Evangelho com uma condição: o Senhor ficará comigo em cada culto. A seguir, eu fiz com que lembrasse: Senhor, tu sabes que não posso falar. Eu me preocupava muito com a minha dificuldade em falar e com o fato de que iria ficar embaraçado. Era impossível, porém, apagar de minha mente o quadro de um homem queimando e as palavras do Senhor: se você não pregar, todo aquele que cair será sua responsabilidade. Pensei, preciso começar a pregar. Mas entregar folheto não seria suficiente? Numa tarde, na primeira semana de dezembro, eu estava sentado na casa de Stan e Shirley Phillips, em Oshawa, a cerca de 480 quilômetros a leste de Toronto. Posso dizer uma coisa a vocês? Perguntei. Eu nunca tivera vontade de contar a alguém toda a história de minhas experiências, sonhos e visões. Mas durante quase 3 horas eu abri o coração, contando a eles coisas que só o Senhor e eu conhecíamos. Antes de terminar, Stanley me interrompeu dizendo: Benny, você precisa ir à nossa igreja hoje e falar sobre isso. Eles tinham uma comunidade chamada Shiloh, cerca de 100 pessoas, na Assembleia de Deus de Trinity, em Oshawa. Gostaria que me visse. Meu cabelo chegava aos ombros e eu não tinha me vestido para ir à igreja porque o convite fora totalmente inesperado. Mas em 7 de dezembro de 1974, Stan me apresentou ao grupo e pela primeira vez em minha vida entrei num púlpito para pregar. No instante em que abri a boca, senti algo tocar minha língua e libertá-la. Parecia um adormecimento e comecei a proclamar a palavra de Deus com a mais absoluta fluência. O que surpreendeu é que Deus não me curou quando eu estava sentado no auditório. Ele não me curou quando subi para a plataforma. Ele me curou quando entrei no púlpito. Deus realizou o milagre quando abri a boca. Quando minha língua soltou-se, eu disse: é isso! A gagueira se fora, todinha, e não voltou mais. Meus pais não sabiam que eu tinha sido curado porque a comunicação em nossa casa era mínima. É claro que em certas ocasiões eu conseguia falar por curto espaço de tempo sem que meu problema fosse notado, antes que alguma coisa me fizesse gaguejar de novo. Mas eu sabia que estava curado. E meu ministério começou a crescer rapidamente. Parecia que eu era convidado todos os dias para ministrar em uma igreja ou grupo comunitário. Eu me sentia no centro da perfeita vontade de Deus. Nos 5 meses seguintes, fui um pregador, sem que meus pais soubessem. Manter a situação em segredo por tanto tempo foi praticamente um milagre. Meus irmãos sabiam, mas não ousavam contar a papai, porque seria o fim de Benny. No jornal Toronto Star, em abril de 1975, foi publicado um anúncio com a minha fotografia. Eu estava pregando numa pequena igreja pentecostal no lado oeste da cidade e o pastor queria atrair alguns visitantes. Funcionou. Constante e Clemence viram o anúncio. Eu estava sentado na plataforma naquela noite de domingo. Levantei os olhos e não podia crer no que estava vendo. Meus pais caminhavam para um assento nas poucas fileiras da plataforma. Pensei, chegou a hora, vou morrer. Meu bom amigo Jim Pointer estava sentado na plataforma ao meu lado. Virei-me para ele e disse: ore, Jim, ore. Ele ficou pasmo quando falei da presença de meus pais. Milhares de pensamentos passaram pela minha mente, sendo este um deles. Senhor, saberei que realmente estou curado se não gaguejar esta noite. Lembrei-me de uma outra vez em que também ficara nervoso durante uma reunião e a ansiedade sempre me levava a gaguejar. Quando comecei a pregação, o poder da presença de Deus começou a fluir através de mim, mas eu não conseguia olhar na direção dos meus pais, nem um instante sequer.
Só sabia que a minha preocupação com a gagueira tinha sido desnecessária. Quando Deus me curou, a cura foi permanente. Perto do final do culto, comecei a orar pelos que precisavam de cura. Oh, como o poder de Deus encheu aquele lugar! Ao terminar a reunião, meus pais se levantaram e saíram pela porta de trás. Eu disse mais tarde a Jean: "Você precisa orar. Sabe que nas próximas horas vai ser decidido o meu destino? Talvez tenha de dormir hoje em sua casa." Naquela noite fiquei rondando, sem rumo pelas ruas de Toronto. Eu queria esperar pelo menos até 2 horas da manhã para entrar em casa, pois tinha certeza que meus pais estariam dormindo a esta hora. Eu não queria ter de enfrentá-los, mas falarei sobre isso depois.